Diga para o vizinho do seu lado assim: está precisando de ajuda? Fala aí para ele: está precisando de ajuda? Aqui está quem pode te ajudar. Aqui está quem pode te socorrer. E esse alguém não sou eu, viu, irmãos? É o Senhor Jesus que está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Estão felizes? Diga amém. Feriadão aí chegando, né? Já tem uma turma que se antecipou, já foi, mas glória a Deus que você está aqui essa noite para vir buscar do Senhor um milagre. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4. Lembrando que nós estamos aqui tratando todas as quintas dos milagres, uma série de 7 quintas-feiras, falando sobre os milagres de Jesus, segundo o Evangelho de João. Vocês lembram qual foi o milagre da semana passada? Foi o primeiro milagre. Qual foi? Ih, gente, vocês não vieram, não? Semana passada, nós tratamos aqui o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformou a água em vinho. E hoje nós vamos falar aqui sobre o segundo milagre de Jesus, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: 2 dias depois, partiu dali para a Galiléia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual também tinha comparecido. Uma vez mais, Jesus foi a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram que o filho vivia. Perguntando a ele que hora o filho se achara melhor, disseram: ontem, à 7ª, a febre o deixou, ou seja, 1h da tarde. Então o pai entendeu ser exatamente a hora que Jesus disse: teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Feche os olhos para a palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, bom estarmos na Tua casa, é bom estarmos na Tua presença. Senhor, pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Tua bendita e poderosa palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender, absorver e colocar em prática tudo quanto o Senhor tem para falar conosco essa noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Diga amém. Podeis tomar assento. Nós estamos falando aqui então desse segundo milagre, que foi a cura dessa criança, desse filho do oficial do rei. Lembrando que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, tinha como objetivo, escreveu esse evangelho com o objetivo de mostrar que Jesus Cristo era Deus, e quem cresce nele teria a vida eterna.
João escreveu isso no ano 90, ou seja, cerca de 60 anos depois que esse milagre aconteceu. Ou seja, João já estava numa certa idade. Esse foi o último evangelho a ser escrito. Depois João foi exilado na ilha de Patmos e escreveu o Apocalipse. Nesse contexto, o filho de um oficial do rei Herodes, Antipas, estava doente, e essa criança, esse filho do oficial, é bom entender que o oficial aqui era um cargo muito, muito importante dentro do contexto do reinado do Império Romano. Não era um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos, geralmente, era alguém da própria povo. Por exemplo, Mateus era cobrador de impostos, Zaqueu era cobrador de impostos, e eles eram judeus. Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Por isso que eles eram tão odiados pelos povos, porque alguém do próprio povo comprando impostos abusivos deles. Mas aqui não está falando de um cobrador de imposto. Aqui está falando de um oficial, de alta patente, alguém importantíssimo dentro do Império Romano. E a Bíblia nos diz que este homem estava em Cafarnaum. É importante entendermos também que Cafarnaum era uma cidade grande, era uma cidade importante, era uma cidade que tinha um comércio vibrante, uma cidade que tinha bastante gente. Não era como Nazaré, como Caná da Galileia, era uma cidade bem mais imponente. E essa cidade estava a 30 quilômetros de distância de onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Cafarnaum, se você olhar na geografia, ele está mais baixo, é como se nós estivéssemos falando de Santos para São Bernardo. Então, por isso que vai falar assim, ele subiu e foi ter com Jesus, e pediu para que Jesus descesse, para ir lá ver o filho dele, porque tinha uma serra para subir. Para os irmãos entenderem assim, como se fosse mais ou menos dentro desse contexto. E por que João faz questão de narrar este milagre? Poxa, João mesmo diz que Jesus fez tantos milagres, que não haveria livros para escrever o tanto de coisas boas que Jesus fez. E às vezes pensa, por que então João relatou o milagre de Jesus transformando a água em vinho? E agora, por que João relata o milagre de Jesus curando esta criança? É importante entendermos que são situações que João usa para provar, para não deixar nenhuma dúvida que Jesus era Deus. Por quê? Porque, assim como Jesus transformar a água em vinho, e assim como Jesus curar à distância alguém, somente um Deus poderia fazer isso. Lembrando que na época haviam muitos curandeiros, haviam muitas pessoas que proferiam, que operavam milagres. Mas um milagre à distância era impossível. Então, dizer que alguém foi curado, talvez não teria tanta relevância dentro daquilo que João queria mostrar. Mas ser curado à distância, não. Aí não ia deixar nenhuma dúvida que somente Deus poderia fazer isso. Da mesma forma que quando João relatou que Jesus transformou a água em vinho, ele estava numa festa de judeus. E ele queria mostrar que somente Deus poderia fazer isso, trazendo a alusão à memória algo que o povo jamais esqueceu, das pragas do Egito, da qual Deus tirou o povo dali com mão forte. E qual foi a primeira praga no Egito? Transformar a água do Nilo em sangue. Só Deus poderia fazer isso. Transformar aquela água em sangue. E Jesus foi o primeiro milagre também. Jesus transforma a água em vinho. Ou seja, mostrando que somente Deus poderia fazer algo desse tipo. E curar alguém à distância. Também somente Deus. E nós vamos observar que Jesus fez isso por 3 vezes. A primeira vez foi justamente neste caso, desse filho do oficial do rei. Jesus curou também à distância. E eu quero até achar aqui que tinha a ver com alguém conhecido, que testemunhou essa cura desse oficial, porque a Bíblia fala que era um centurião romano, que o seu servo estava à morte,
e chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, diga apenas uma palavra, e o meu servo sarará. E era um centurião de Cafarnaum. Somente uma palavra e o meu filho sarará. Certamente esse centurião ouviu do que acontecera com esse filho do oficial do rei. Certamente isso se divulgou muito. E também, como Jesus libertara a filha daquela mulher, aquela menina endemoniada, filha daquela mulher cananeia, aquela mulher cirofenícia, que chegou diante de Jesus e disse: Senhor, a minha filha está horrivelmente, terrivelmente endemoniada. E Jesus disse para ela assim: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E aquela mulher disse uma resposta para Jesus que surpreendeu ele: Senhor, os cachorrinhos também vivem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: ó mulher, oh meu Deus, como essa mulher balança a gente. Oh mulher, grande é a tua fé, que seja feito conforme você deseja. E naquela mesma hora, aquela menina ficou liberta à distância. Eu quero dizer que você que chegou aqui essa noite, não tenha limitação para o nosso Deus. Ele pode operar aqui, Ele pode operar à distância. Se você tem um parente longe, se você ficou alguém na tua casa com problema, Deus pode entrar aonde o problema está. Basta que nós tenhamos fé. E assim foi. E após Jesus ter passado por Samaria, Jesus retorna novamente a Galiléia, onde ele mesmo relata que um profeta não tem honra na sua casa. Olha como é que isso chama a atenção. Um profeta não tem honra na sua terra. O povo de Nazaré não creram nele. Por quê? Porque o povo está acostumado com ele. O povo cresceu com ele ali, ele era filho do carpinteiro. Jesus, por anos, trabalhou na carpintaria, até os 30 anos, não fez absolutamente milagres nenhum. Como de repente esse é o Messias, o Filho de Deus, aquele esperado, aquele que opera sinais e maravilhas, aquele que vai redimir o povo, aquele que vai salvar o povo. Como pode ser esse o Filho de Deus? Não, que nada, esse é o filho do José e da Maria. Conheço ele, cresceu, jogou bola com meu filho. Eu vi esse menino subir no pé de manga para pegar manga. E a Bíblia diz que eles não creram nele. Temos que ter o cuidado, irmãos, isso chama muita atenção. Temos que ter o cuidado de não deixar de ter expectativas quando nós vemos a casa do Senhor. Quando nós vemos a presença de Deus. Sabe por quê? Porque não pode deixar de ter expectativa. Porque às vezes parece que você chega, convive, está sempre na igreja, está sempre servindo na igreja, está sempre nos cultos, está sempre lá, sempre aqui, é culto de oração, é culto das mulheres, é culto dos homens, é culto dos empresários, está sempre, vamos no culto, vamos no culto, vamos no culto. E às vezes você já não vem mais com expectativa de vir ao encontro de Jesus, de vir receber uma palavra de Jesus. A vida espiritual temos que ter o cuidado para não ficar num piloto automático. Todas as vezes que nós saímos de casa para virmos num culto, nós temos que entender: todo culto é um grande culto, porque não depende de quem vai transmitir a palavra. O que importa é que Deus vai falar através da palavra. Então aquele povo não cria mais em Jesus, estava acostumado com ele. Irmãos, não se acostume com a presença de Jesus. Não se acostume. Aquela mulher que colocou no coração que se tão somente tocasse nas orlas do vestido de Jesus, ela seria curada. Ela foi com uma expectativa, mas havia ali uma multidão em volta de Jesus, empurrando, imprimindo, apertando Jesus. Porque quando Jesus falou assim: ei, peraí, parou, alguém me tocou. Jesus falou assim, os apóstolos assim: alguém te tocou? O senhor está de brincadeira. A multidão te oprime, te aperta, te espreme. Eu falei assim: mas não estou falando de quem está me apertando, me oprimindo, me espremendo. Eu estou falando de quem me tocou.
Porque alguém chegou até mim com expectativa, se eu tão somente tocar nas orlas do vestido dele. Então, irmão, nós só vamos acontecer algo em nossa vida se nós viermos para a casa do Senhor com expectativas. Estão me entendendo? Digam amém, por favor. Então, o que nós todos temos aqui hoje, com uma grande expectativa de receber do Senhor um milagre. Quantos vieram com expectativa que essa noite, em nome de Jesus, Deus vai conceder o desejo do teu coração? Porque isso é o fator fundamental. Cuidado, para não entrarmos no piloto automático. E a Bíblia nos fala que este homem estava com um problema gigantesco. E é interessante nós olharmos isso, e o apóstolo Paulo já fala isso no capítulo 12 de 2 Coríntios, sobre essa situação de entender o fator da tribulação, entender o fator do problema, o que um problema pode trazer de benefícios para a nossa vida. Pastor, como assim? Problema trazer benefícios? Pode trazer. E o apóstolo Paulo entendeu tanto isso, que ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho alegria nas aflições, nas tribulações, nas perseguições, naqueles que me injuriam. Eu tenho alegria, porque eu já descobri que quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Mas como assim, como eu estou fraco, é que eu estou forte? Porque, irmãos, eu nunca vi, se alguém viu, me fala, eu nunca vi alguém fazer campanha de 7 madrugadas na presença do Senhor, orando por 1 hora, por ter recebido a promoção no emprego. Alguém já viu? Diga amém. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém jejuar por 30 dias, porque foi promovido, porque recebeu um aumento, porque está feliz, porque a família está bem. Olha, eu nunca vi. Agora, nós fazemos muita coisa aos pés do Senhor para buscar o milagre quando existe algo que está nos afligindo. Amém ou não? A gente ora de madrugada, a gente lê mais a Bíblia, a gente busca mais o Senhor, a gente vem para um culto como esse na expectativa de receber um milagre. Por quê? Porque as coisas estão apertadas, porque nós estamos precisando do sobrenatural, as nossas forças já se foram, e aí nós nos sentimos fracos, porque enquanto nós podemos fazer, nós estamos tentando. Por isso que o apóstolo fala, quando eu estou vendo que eu não tenho mais forças, ou seja, que eu estou fraco, aí eu estou forte, porque aí eu vou buscar quem pode fazer, aí eu vou buscar quem pode resolver, aí eu vou buscar quem tem o poder de agir aonde eu não posso agir. As aflições desta vida podem nos colocar mais perto de Jesus, e muitas das vezes o caminho para o coração de Deus passa pelo meio de uma tempestade. Por isso que o profeta Naum diz, Deus tem os seus caminhos entre a tormenta e as tempestades. Jesus volta a Caná da Galileia. E ele fez 2 milagres em Caná. Que nós já falamos. Um transformou água em vinho. O outro curou esse filho do oficial do rei. Um a pedido de uma mulher, sua mãe. O outro a pedido de um homem, um pai. Um para trazer alegria, porque o vinho não podia, era sinônimo de alegria, e o outro para evitar a tristeza. Muitas pessoas vêm a Cristo na hora da dor e encontram nele refúgio, encontram nele consolo, encontram nele cura, encontram nele perdão, encontram nele vida eterna. E este é o caso deste oficial do rei, este homem importante. É o caso dele. Talvez o que trouxe você aqui essa noite não seja necessariamente que você tenha em casa alguém à beira da morte física, como aquele homem estava, com o filho dele nessa situação. Mas há outras situações que trazem aflições, situações que trazem perigos, e perigos que rondam nossas casas, angústias e dores cercam a nossa vida. Talvez você veio aqui essa noite e tenha a mesma necessidade daquele pai. Senhor, eu preciso de um milagre na minha casa, um milagre na minha vida, um milagre no meu casamento, um milagre no relacionamento com meus filhos, um milagre no meu emprego, um milagre na minha empresa, um milagre na minha vida financeira, um milagre nos meus sentimentos, um milagre nas minhas emoções, um milagre na minha vida espiritual. Entenda uma coisa, às vezes, essa situação está sendo um fator para trazer você mais perto de Jesus. E aquele homem
fez isso. E a primeira coisa que esse pai faz é reconhecer que a coisa estava complicada. Diga, reconhecer. Isso foi a primeira coisa que ele fez. A coisa estava complicada e ele toma uma atitude. Eu vou até Jesus. Eu vou até Jesus. Certamente esse homem já havia tentado de tudo. Por quê? Porque ele não era ninguém que fosse simpatizante de Jesus. Ele não era nenhum discípulo de Jesus. Ele não era nem judeu. E é importante a gente entender que uma cidade como Cafarnaum, a Bíblia não diz, mas eu quero crer que se havia sinagogas judaicas, havia também ali os panteões, pelo menos um grande panteão ali. E o que era um panteão? O panteão vem do pan, todos, e teos, de Deus. Então, é um lugar para todos os deuses. Era um templo para todos os deuses. O panteão grego, com os seus deuses, como Zeus, Hera, Poseidon, entre outros. E o panteão romano, como deuses como Júpiter, Juno, Marte, eram sistemas religiosos que eram frequentemente constratados com a fé bíblica de um único Deus. Lembra, certa feita o apóstolo Paulo colocou o altar lá e falou assim, ao Deus desconhecido? Por causa disso. Então você imagina que este oficial romano, ele vinha dessa cultura. E certamente, um homem de posses, um homem importante, um homem com recursos. Este homem, certamente, a primeira coisa que ele fez foi levar o filho dele a este lugar. Ao templo, onde estavam todos os deuses. Ele falou assim, algum deles aqui, certamente, vai poder curar meu filho. E ele, certamente, tentou por várias vezes, eu quero crer, para que ele pudesse trazer o resultado para a sua família. Mas, ele não houve êxito nenhum. Mas alguém disse para ele, a Bíblia não fala quem foi, mas alguém disse para ele, olha, Jesus está de novo em Caná da Galileia. Certamente ele ouviu falar o que Jesus havia feito naquele casamento. Certamente ele havia tido contato de alguém que estava naquele casamento e contou a situação. Porque a fama de Jesus começou a correr, irmãos. E alguém disse para ele, Jesus está em Caná da Galileia. E aquele homem, identificando que o filho dele estava com um grande problema, a morte, já tinha tentado de tudo, já tinha procurado todos os deuses, já tinha procurado todos os recursos. E ele fala, eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou até Jesus. Eu vou até Jesus. E ele anda 30 quilômetros morro acima para ver Jesus. E é interessante demais a gente pensar que alguém deste nível foi procurar Jesus. Mas ele identificou um problema. Eu reconheço que eu tenho uma crise instalada dentro da minha casa. E o meu filho está à morte. Lembra quando Maria observou a crise instalada na cozinha da festa? E falou assim, acabou o vinho? Ela percebeu a crise e correu para Jesus. Este homem faz a mesma coisa, só que certamente ele havia tentado outras coisas, mas quando tudo lhe faltou, ele falou, eu não posso deixar meu filho morrer. E alguém falou com a senhora, Jesus está em Caná. E eu tenho certeza que essa noite, você estava em casa, passou a semana no problema, deixou lá uma situação difícil, e você falou assim, eu estou saindo daqui. Eu não sei se você andou 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Eu não sei se você veio a pé, de carro, de Uber, de ônibus, de metrô, de trem. Eu não sei do que você veio. Eu só quero dizer uma coisa para você. Você veio ao encontro de quem realmente pode te ajudar. E Ele está aqui essa noite. E você não veio fazer uma perda de tempo. Você veio em busca de quem pode trazer a solução para você. Às vezes você já tentou de tudo. Às vezes já foi no médico, já foi de tudo. Já tentou de todas as formas e maneiras. Já gastou tempo e recursos. Mas hoje você colocou no seu coração, eu vou na Quinta dos Milagres e encontrar com Jesus. E aquele homem veio nessa expectativa.
Eu vou encontrar com Jesus. Mas esse pai comete pelo menos 2 equívocos. Primeiro, ele entendia que Jesus precisaria estar na sua casa para que o filho dele fosse curado. Esse foi o primeiro equívoco que ele comete. Por isso que ele chega e fala: Senhor, vem comigo para minha casa, para que o meu filho seja curado. E o segundo, que se Jesus chegasse lá, depois que esse menino tivesse morrido, estava tudo perdido também, tinha perdido o tempo de Jesus ir lá. Por isso que ele fala: Senhor, vem depressa, antes que meu filho morra. Ele ainda não conhecia Jesus, ele comete esses equívocos porque ele não tinha um relacionamento com Jesus. Ele comete esses equívocos porque ele só havia ouvido falar quem era Jesus. Ele não tinha tido uma experiência com ele. Mas ele acabou aprendendo que promessa de Jesus e realidade são as mesmas coisas, porque tudo que Jesus promete, ele cumpre. Você pode dizer um amém por isso? Aprendemos que as aflições podem também nos levar a uma maturidade espiritual. Este homem começou a sua fé como uma fé vacilante, só vai até Jesus para receber um milagre, um alívio momentâneo da sua aflição. Observa que ele saiu com um objetivo: eu vou até Jesus para receber algo que eu estou precisando para o meu problema atual. E essa fé, ela não é uma fé salvadora, ela é uma fé do me dá o que eu preciso. Essa fé que ele tinha, por falar assim: eu vou até Jesus, e se Jesus vier até a minha casa antes que meu filho morra, eu estou com o problema resolvido. Mas entenda uma coisa: muitos cometiam esse erro de procurar Jesus apenas para aquilo que os beneficiasse, apenas para trazer aquele alívio momentâneo. Não queria ter compromisso com Jesus, não queria ser um seguidor de Jesus, não reconhecia Jesus como um salvador. E este é o maior erro que muitas pessoas cometeram. Não entender que ele era o salvador da humanidade. E até hoje é assim. Muitas pessoas só vêm até Jesus não para servi-lo, não para reconhecer que é um pecador, porque entenda uma coisa, meu irmão, isso é importante, apesar que Jesus tem poder, ele é de fazer algo essa noite extraordinário que ele já colocou no meu coração. Isso eu tenho certeza que milagres acontecerão aqui hoje. Mas entenda uma coisa: o problema que vai solucionar para você aqui hoje, a cura que você pode ter aqui hoje, você vai ter outros problemas amanhã. Isso vai acontecer. Porque neste mundo nós teremos aflições. O próprio Jesus disse isso: olha, vocês vão ter aflições. Esse menino que estava à morte e foi curado, ele morreu depois de novo. Mas a proposta de Jesus é o seguinte: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida eterna, vida em abundância. Eu curo, eu salvo, eu prospero, eu abro portas, eu mudo histórias, eu levanto aquele que está batido, eu levanto aquele que está caído, eu faço tudo, eu mudo a sua história financeira, eu mudo histórias sociais, eu faço mulher estéril virar mãe de filhos. Mas entenda uma coisa: o bem mais precioso que vocês podem receber de mim é a vida eterna. Porque esses problemas aqui vão vir outros. Eu quero dizer uma coisa para você: a solução do meu e do seu problema aqui essa noite, e eu creio que Deus vai dar, outros virão. Mas uma coisa é importante: se você reconhece que você está diante de alguém que pode mudar a história, a sua história eterna, não se apegue apenas num milagre momentâneo, numa solução para hoje. Se apegue naquilo que ninguém pode tirar: a salvação em Cristo Jesus. Quando aqueles discípulos foram e voltaram felizes, contentes: Senhor, nem te conto, Jesus, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome milagres foram feitos, no teu nome paralíticos andaram, no teu nome cânceres foram curados, no teu nome pessoas doentes ficaram sãs, felizes contando isso.
Jesus olha para ele e diz: é muito bom ouvir isso. É muito bom que isso tenha sido feito. Mas alegre-se antes. Sobretudo, o que te motiva, a alegria sua, é que o vosso nome estão escrito no livro da vida. E vai chegar uma hora, meu irmão, seja mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com este livro, no tribunal de Cristo, e vai estar ali, escrito ali, ó, o meu nome, o seu nome, e nós vamos receber do Senhor a seguinte palavra: vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que eu tenho preparado antes da fundação do mundo. Essa é a nossa esperança, amém, igreja? Para aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então ele começou com uma fé vacilante. E Jesus dá a seguinte resposta para ele. E é interessante a gente entender isso. Olha a resposta que Jesus deu para ele. 47. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi ter com ele. Rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho que estava à morte. Então ele chega diante de Jesus, Jesus diz para ele assim: se vocês não verem milagres e prodígios, de modo nenhum vocês vão crer, né? Jesus dá meio que uma dura nele. Esse homem chega e roga a Jesus. E existe uma diferença entre nós orarmos, nós rogarmos e nós clamarmos. A Bíblia fala tudo isso. Eu gosto de ilustrar isso com uma experiência própria. Eu estava com minha família no interior do Mato Grosso, e nós pegamos um avião para voltar para São Paulo. Minha mãe morava lá, e eu passamos lá uma semana, bênção, todo mundo feliz, e voltamos. Pegamos o voo era para durar 2h30 mais ou menos. E o que quer ver o que é oração? Oração, nós sentamos ali, é até bonitinho, minha filha mais nova no meio, a Rose gosta da janelinha, e eu gosto de eu no corredor. Aí demos as mãos, e aí vamos orar. Senhor, abençoa o nosso voo, leva-nos em paz e em segurança, que não haja turbulência, e que chegamos na paz, seja o nosso piloto, e leva nós em segurança. Amém. Oramos, amém ou não? Vocês fazem isso também, amém ou não? Muito bem, decolou. Aí andou, já tinha aí 1h30 de voo, o comandante, com a voz mais maquiavélica que eu já vi na minha vida: senhores passageiros, quero informar que nós estamos com um problema na aeronave e nós vamos ter que voltar e fazer um pouso de emergência em Cuiabá. Aí, meu irmão, aí nós já rogamos. Meu Deus do céu, o avião está com problema. Já demos as mãos de novo: Jesus, ajuda nós aqui, Senhor. Olha, protege, guarda, leva esse paz. Já mudou a história, mudou o tom de voz, o coração já disparou um pouquinho. E glória a Deus, aterrissamos em Cuiabá. Aleluia, Deus é bom, glória a Deus. Ficamos ali em Cuiabá por umas 3-4 horas. Pegamos o avião foi consertado, vamos embora. Decolamos. Oramos de novo: bora, Senhor, agora que vai na tua paz e tudo, vamos embora. Mais 1h de voo, mais ou menos, o comandante volta com aquela voz, irmãos, que parecia que tudo estava acabado. Senhores passageiros, queremos informar que estamos com um problema no avião que se persiste. E teremos que retornar a Cuiabá e fazer um novo pouso de emergência. Ali nós clamamos, irmão. Nós achávamos que ele... Aí todo mundo começou a entrar em pânico. E sabe quando... Você já viu que o seu carro, você vai com o seu carro assim, e numa descida e põe ele em ponto morto? Tinha hora que o avião fazia isso, irmão. Ele via aquele barulho do avião, aquele silêncio. Eu falei: meu Deus, parou o motor. Todo mundo, ali nós clamamos, irmãos. Ali você não está entendendo. Ali eu clamei: Senhor, ajuda nós aqui. Então essa é a diferença. Então você imagina que esse pai chegou. O filho estava morrendo. Ele chegou lá no desespero, rogando: Jesus, por favor, vamos lá para casa. Aí ele rogou. E Jesus veio, irmão, e dá uma resposta dessa para ele. Mas Jesus falou assim, vou resumir aqui, Jesus falou assim:
E povinho difícil vocês são, hein? Se você não vê eu fazer nenhum tipo de milagre para vocês, vocês não vão acreditar mesmo, né? Mas esse pai não desanimou. E esse pai aí clamou, Senhor, em vez dele retroceder, ele falou assim, caramba, eu, um oficial do rei, escutar uma conversa desse carpinteiro, eu vim aqui, achei que quando ele me visse, ele falou assim, vossa senhoria, qual é o problema que o senhor tem? Mas não, Jesus ainda falou isso com ele ainda, e foi na verdade que uma dura nele, e ele recebe essa resposta. Essa resposta parece ser um balde de geografia no entusiasmo dele. Mas ele não desanimou, ele disse, Senhor, eu preciso de um milagre, e eu tenho urgência, desce comigo antes que o meu filho morra. Nós precisamos entender que precisamos de Jesus em nossa casa. E quais foram as atitudes desse pai para alcançar um milagre para a sua família? A primeira coisa que ele fez, irmãos, olhando quem era esse homem, ele humilhou-se, desceu do pedestal. Ali já não era um oficial do rei, ali era um pai que estava aflito em busca de um milagre para a sua família. Ele arriscou tudo pelo seu filho. Meu filho é mais importante que o meu cargo, meu filho é mais importante do que o meu status, meu filho é mais importante do que meu emprego, meu filho, a minha família é mais importante para mim. E aquele pai humilhou-se diante de Jesus, mesmo sendo ele um grande oficial, mesmo sendo ele uma pessoa importante. Olha, entenda uma coisa, quando você chegar diante de Jesus, chega, irmão, de salto baixo, chega justamente humilhando diante da presença dele, porque não tem ninguém maior que ele. O seu diploma não muda nada, o seu status social não muda nada, a sua conta no banco não muda nada, quem você é não muda nada, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aquele homem sabia que estava diante de alguém que poderia trazer solução para ele, e ele humilhou-se diante de Jesus. Mais importante do que o meu cargo, mais importante do que o meu status, é a minha família, é o meu filho. Isso é o mais importante para mim. Infelizmente, nós vemos tantos valores invertidos hoje, ao invés dessa atitude. Não desanimou diante da resposta de Jesus, foi persistente. Escute uma coisa, tem hora que Jesus não segue a nossa agenda. Dá para entender isso? Senhor, vem para minha casa, vem comigo. Ele veio na expectativa que Jesus ia descer com ele. E Jesus não falou absolutamente nada disso. Tem hora que Jesus não segue a nossa agenda, irmão. Tem hora que Jesus, o calendário de Jesus é muito diferente do nosso. Ele faz no seu tempo e ninguém pode pressioná-lo. Entenda uma coisa, ele tem o tempo certo, o jeito certo, a hora certa de agir. E se ele parecer que está demorando, é porque ele está trabalhando na minha e na sua vida. Às vezes nós chegamos, Senhor, me dá, eu quero, eu preciso. Vem agora dar a solução para essa situação aqui. Parece que na nossa agenda, já está nos 48 do segundo tempo. E Jesus fala, assim como é que falou para Maria, ainda não é chegada a minha hora. Mas o ainda não é não. Nós aprendemos isso aqui semana passada. O ainda não é não. E ele faz a seguinte situação, ele não desiste, ele persevera. Olha, irmãos, se você veio aqui uma vez, 2, 3, 4, 10, uma coisa é certa, na hora certa, ele vai agir. O que eu e você não precisamos fazer? Não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos vacilar, nós temos que crer. E mesmo que a resposta não seja aquilo que a gente espera, porque a resposta de Jesus às vezes é não. Você sabia que às vezes Jesus fala não? Deus fala não, irmãos. A gente só quer. O pai não fala não para o filho. Aliás, na verdade, o que a gente mais fala para a criança, eu acho que a primeira palavra que a criança aprende é não. Não pode fazer isso. Não põe o dedo aí. Não mexe nisso. E às vezes a gente acha que é tudo. E Deus fala não para nós também. Mas depois que ele fala não. Quando você fala não para o seu filho, você está castigando ele? Você está sendo ruim para ele? Não. Você está sendo bom, porque você sabe que aquilo não é o momento para ele. Aquilo não é a hora para ele fazer aquilo. Aquilo é perigoso para ele se for entregue para ele naquele momento. Então você fala não. E às vezes Deus fala não. Mas Jesus aqui
não disse não para ele. Que Jesus só não deu a resposta que ele esperava. Jesus não fez o que ele pediu, mas deu o que ele desejava. Olha que interessante. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa, e Deus está dizendo: Senhor, eu quero ser feliz, eu quero ter uma família unida, eu quero ter um salário bom, eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes fala: Senhor, prospera eu nesse lugar, me abençoa aqui, faz isso, faz aquilo. Deixa eu comprar uma casa. Mas Jesus fala assim: eu vou te dar, mas não é do jeito que você está pensando. Eu lembro que uma vez, e a gente entende isso, irmãos, andando com Jesus, caminhando com Jesus, conhecendo a Jesus. Eu lembro que uma vez, já tinha 10 anos que eu atendi uma multinacional. E eu tinha sido muito próximo naquele lugar. Deus tinha abençoado muito. Trabalhava feito um condenado. 5 horas da tarde, saí da empresa correndo para vir para a igreja. E eu falava: Senhor, Deus tinha promessa no meu ministério, como eu disse quando eu tomei posse aqui. Eu falei: Senhor, e as tuas promessas? Senhor. E eu orava, né? Às vezes esqueci. Teve a orei com mais frequência, época com menos frequência. E de repente, abriu-se um bid, para quem conhece do meio empresarial, que é uma concorrência, depois de 10 anos que eu estava atendendo naquela empresa. E nós perdemos aquele bid. E aquilo para mim foi complicado, irmãos. E nós perdemos aquele negócio de atender aquela empresa. Trabalhava demais da conta, uma pressão enorme, mas vinha o resultado. E eu achei que ali o chão fugiu, achei que seria o fim. Mas olha que interessante, passado algum tempo depois, pouco tempo depois, Deus começou a abrir outras portas. Outras portas. E portas que eu nunca tinha orado, que eu nunca tinha pedido, que eu nunca tinha falado com Deus: me dá isso, me dá aquilo. Entenda uma coisa, presta atenção no que eu vou falar para você, faça uma retrospectiva na sua vida. A maior parte da nossa oração não é atendida. Do jeito que a gente pede, não é atendido. Mas nem por isso nós recebemos pior, nós recebemos o melhor de Deus. E Deus abriu outras portas, e foram abrindo outras portas, e outras, que aí eu trabalhava menos e ganhava mais. Eu não sabia que existia aquilo, você entende? Porque eu estava tão focado no negócio, eu não sabia que tinha outro mundo. E Deus foi me dando tempo para ter mais tempo para a obra dele, para dedicar mais às coisas dele. Deus foi mostrando para mim algo que eu não conhecia. E entenda uma coisa: se Deus tem fechado para você a resposta que você está esperando não é a que você quer, você não entenda que Deus não está cuidando por causa disso. Para Deus te levar para um nível diferente, Ele tem que tirar você do lugar que você está. Quando estão entendendo, diga amém, por favor. Deus, para mudar você de situação, Ele tem que tirar você de onde você está. E aí você está pedindo uma coisa e Deus vai te dar outra. Mas aquele homem que disse: Senhor, vem comigo para a minha casa. E Jesus disse assim: vai. Vai. Foi o que Jesus disse para o pai dele, para aquele homem: vai, teu filho vive. Mas eu saí de lá para vir aqui para o Senhor ir comigo. E se eu chegar lá e já tiver morrido? Vai, o teu filho vive. Mas ele não fez isso. Ele creu, e quem crê descansa, quem crê não duvida. Ele até começou com uma fé vacilante, mas a fé vacilante dele passou por uma fé confiante. Ele creu, não é do jeito que eu quero, mas eu estou debaixo de uma palavra. Não é do jeito que eu esperava, mas agora eu recebi uma palavra. Não é do jeito que eu quero que isso aconteça, mas agora eu estou debaixo de uma palavra. Quantos vieram aqui essa noite para receber uma palavra? Levante tua mão, eu vou profetizar sobre a sua vida aqui, uma palavra profética que eu vou liberar para você. Vai ser feito conforme Deus quer. Você vai receber aquilo que você está pedindo, mas é do jeito que Deus quer. E você vai sair daqui de posse da tua vitória, debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Ele recebeu o que ele queria, mas não do jeito que ele queria. Isso aconteceu? Ele creu, e o nosso papel é crer e obedecer. Seja movido pela palavra. A Bíblia diz que ele creu e foi. Olha o que aconteceu, vou até ler o versículo para você. Vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu,
#partiu. Ele foi, recebeu, e bora, já estou debaixo de uma palavra, já não estou chegando do mesmo, já não estou voltando do mesmo jeito que eu cheguei. Eu cheguei desesperado, mas aquela fé vacilante passou por uma fé confiante. E de uma fé confiante para uma fé confirmada. Enquanto ele descia, ele teve a confirmação que o seu filho estava vivo. Olha que interessante, mesmo encontrando os servos que vieram no caminho dele e disseram: olha, Senhor, o teu filho vive, você não precisa mais de Jesus. Você não precisa de Jesus vir aqui não, o teu filho já está bom. A hora que o menino ficou bom, os servos correram para encontrar com ele. Mas não foi encontrar com ele, porque o servo não sabia o que tinha acontecido. Não foram encontrar com o oficial do rei, para dizer para o oficial do rei assim: olha, o Jesus já operou um milagre. Não. Eles foram ao encontro oficial para dizer para ele assim: não precisa mais de Jesus. A situação já estava resolvida, mas aquele homem saiu dali com uma palavra sobre a vida dele, e ele estava pegado naquela palavra, ele estava se movendo pelaquela palavra, e quando aqueles servos vieram e disseram isso para ele, ele não esmoreceu na fé dele, ele disse assim: que horas foi? Que horas foi que o meu filho ficou bom? Olha, foi a 1h da tarde. E ele falou assim: essa foi exatamente a hora que Jesus disse: o teu filho vive. E de uma fé confirmada, agora ele passa por uma fé confiante. Uma fé contagiante, desculpa. Ele creu. E olha o que aconteceu, ele não só creu, agora ele começa a contagiar outras pessoas. Enquanto ele estava a caminho, saíram ao encontro os seus servos e anunciaram que o seu filho vivia. Perguntando ele: que horas o meu filho se achara melhor? Disseram: ontem, à 7h, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora que Jesus disse: teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Aí ele já começa a contagiar as pessoas que estavam em volta dele. Ele já começa a contagiar as pessoas da sua família. Aí já chega e fala assim: eu encontrei um homem que liberou uma palavra sobre a minha vida. E de posse dessa palavra eu vim. E de posse dessa palavra o meu filho ficou curado. E todos da sua casa creram. Jesus entrou naquela família através da porta da dor, mas toda a família foi salva. Deus transforma tragédias em bênçãos, problemas temporais em bênçãos eternas. Escute isso, não é a fonte que vem até nós. É nós que vamos até a fonte. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. João 7,37. Em Apocalipse 22,17. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Olha, eu não sei quantos quilômetros você andou até chegar aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu sei, uma palavra está sendo decretada em seu favor. Jesus respondeu: eu não vou, mas a minha palavra vai com você. Entenda isso, analisa isso, e eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Como eu queria que você já colocasse de pé, que o louvor subisse. Entenda uma coisa, eu vou fazer aqui para você entender. Cadê vou esperar alguém do louvor chegar aqui, para que eu possa fazer isso, algo para que você entenda o que aconteceu com este homem, e eu quero ministrar o que vai estar acontecendo sobre a sua vida hoje, se você crer. Aquele homem humilhou, aquele homem foi em busca de quem podia resolver, aquele homem escutou uma palavra que não era aquilo que ele esperava, mas ele creu, e o Senhor está falando aqui com você hoje, está liberando uma palavra sobre a sua vida, e se você crer, você vai andar debaixo dessa, você vai caminhar nessa palavra. Vem cá, Andrei, vamos imaginar aqui, vem aqui, vamos imaginar aqui, que eu sou Jesus, é claro, né? E você, no caso, é o oficial do rei. Ainda bem que essa história é sobre o oficial do rei. Imagina se nós estivéssemos aqui com a história sobre o endemoniado. Eu seria Jesus, você ia ser complicado para você. Amarrado, né? Mas olha só, Jesus libera uma palavra sobre ele. Vai, o teu filho vive. E o que ele fez? Vira e vai. Continua andando. Mas a palavra veio aqui, ó, e foi antes, passou. Chegou lá,
Está entendendo? Diga amém, por favor. Chegou lá onde o filho está, antes dele chegar. Eu quero dizer para você que antes de você chegar em casa, a palavra já está lá. Antes de você chegar no trabalho amanhã, a palavra já está lá. Antes de você chegar diante do problema, a palavra já está lá, já está trazendo o seu efeito, já está chegando. A palavra já está lá. Porque se você sair daqui debaixo de uma palavra, ela já está lá no teu negócio, ela já está lá na tua empresa, ela já está lá naquele problema, na tua família. A palavra foi na frente, a palavra saiu na frente. Antes que o pai chegasse, o filho já havia sido curado. E antes de você chegar lá, o problema vai estar solucionado. Essa palavra vai de norte a sul, leste a oeste, muito antes, muito na frente, muito mais rápido do que eu e você. Deus está ministrando a palavra sobre a sua vida essa noite. E essa palavra, se você tomar posse dela e crer, você não pode estar vendo nada, mas ela já está fazendo o seu efeito. Aquele homem saiu dali com uma palavra e não viu nada. Nada tinha acontecido ainda, mas ele saiu de posse, crendo na palavra. Vai, o teu filho vive. Eu sei que se você está aqui, é porque você está lutando por algo na sua família. Eu sei que se você está aqui, é porque você não desistiu. Eu sei que se você está aqui, e as coisas vão sendo transformadas e mudadas, seja perto ou seja longe, no tempo certo, na hora certa. Você não precisa ver, você só precisa crer. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé não é no meu tempo, não é na minha hora, não é do meu jeito, é do jeito, na hora e no tempo dele. Eu só sei de uma coisa: eu estou debaixo de uma palavra, e essa palavra vai acontecer, porque palavra de Deus, promessa de Deus, como eu disse, e realidade são as mesmas coisas para aquele que crê. Nós vamos louvar a Deus. Como vocês sabem, nossa igreja é uma igreja de altar. Você que veio aqui pela primeira vez, sabe que a nossa igreja é uma igreja de altar. E o que é o altar? O altar é você dar crédito àquilo que você recebeu. Então Deus liberou uma palavra aqui essa noite para o seu coração. E se você sentiu que essa palavra, recebeu essa palavra, creu nessa palavra, você vai dar um passo em direção a ela. Entenda que aquele homem foi em direção a Deus. E essa confirmação você pode fazer, se assim desejar, sair do seu lugar e vir aqui receber uma oração. Uma oração para confirmar essa palavra no seu coração. Porque você pode sair daqui e Satanás começar a jogar na sua mente que ele não foi para você. Sabe, aqui às vezes você abraça a palavra, mas se você chegar ali na frente e você deixá-la, não vai adiantar nada. Se os problemas da vida que você encontrar ali fora vierem sufocar, não vai adiantar nada. Olha, entenda uma coisa, entenda isso que o Espírito Santo está falando. Abraçar a palavra é fazer aquilo que você nunca fez, do jeito que você nunca fez. Pedro estava com os discípulos no meio de uma tempestade que o barco estava afundando. Entenda isso em nome de Jesus. E Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda, lança, libera uma palavra para que eu possa ir ter com você, porque eu não consigo arredar o pé daqui se eu não ouvir uma palavra tua. E a palavra de Jesus foi: vem. Oh, aleluia. E ele começou a fazer coisa que ele nunca fez. Quem vai pular num barco na tempestade no meio do mar? Mas ele fez isso. E ele começa a andar sobre aquelas águas, e ele começa a andar sobre aquilo. Só que aí o vento começa a soprar, começa o vento a mexer com a estrutura dele, caminhando sobre aquelas águas. E ele começa a perder aquela palavra para as circunstâncias. Ele tira o foco da palavra e começa a olhar ao redor dele o que está acontecendo. E ele começa a afundar.
Mas eu quero decretar que em nome de Jesus isso não vai acontecer. Que você vai sair daqui, na confiança, andando sobre aquela palavra. O teu filho vive, o teu problema está resolvido. Não vai morrer ninguém na tua casa, não vai morrer ninguém na tua família, não vai morrer nos teus sonhos, não vai morrer o teu projeto, não vai morrer a tua empresa, não vai morrer o teu trabalho, não vai morrer a tua família, não vai morrer o teu casamento, não vai morrer, vai viver, vai viver, vai viver. Então, passe dessa palavra, abrace ela com todas as suas forças. Enquanto nós louvamos, venha receber oração no altar. Você vai sair daqui fortalecido em nome de Jesus. Tu és o Deus de milagres. Deus é Deus de palavra. Tu és soberano. Esse é o nosso sim, tu és Deus de milagres, Deus de palavra. Tu és soberano. Esse é o nosso sim, tu és. Aí embaixo dessa palavra. Tu és Deus de milagres, Deus de palavra. Tu és soberano. Esse é Vai o viver, nosso Deus. vai viver, vai viver, não vai morrer. Tu és Deus de milagres, Deus de palavra. Tu és soberano. Esse é o nosso Deus. Eu não me canso. Aleluia! Deus de milagres, Deus de palavra. Aleluia! Sim, esse é o nosso Deus. Aleluia. Tu és Deus de milagres, Deus de palavra. Tu és soberano. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Fala para Ele agora. O que te trouxe aqui essa noite? Qual é o socorro que você precisa? Qual é o problema que você está passando? Qual é o problema que você está passando? Qual é a dificuldade? O que está morrendo na sua casa? O que está morrendo nos seus projetos? O que está morrendo no seu coração? Talvez a sua vida espiritual, você está sentindo que está morrendo. Você não ora mais, você não busca mais, você não serve mais em nenhum ministério. E você está vendo que isso está cada vez pior. Você está cada vez mais frio. Não tem desejo de estar na casa do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui hoje. Você veio motivado, você veio na expectativa de ouvir algo do Senhor. E a palavra do Senhor é: vai viver, vai viver. Eu vou operar o milagre. Basta você acreditar, basta você não fraquejar, basta você não desistir. É na minha hora, é no meu tempo, é do meu jeito, mas eu vou fazer. Você pode sair daqui não talvez do jeito que você esperava, mas você vai sair daqui com a resposta que você precisa. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está agindo, porque Deus ama você, ama a sua família, que é o melhor para você. Coloque diante do Senhor, que te trouxe aqui, na quinta do milagre, essa noite. Comece a falar com Ele, leve a sua voz, clame a Ele, rogue a Ele. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, foi pregada nessa noite, e nós ouvimos e aprendemos, Senhor, que Tu é um Deus que opera à distância. Tu é um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, que basta apenas uma palavra que o Senhor proferir, a nossa história muda, a nossa situação se transforma, o nosso coração se enche de fé. Uma palavra sua, Senhor, faz o nosso coração encher de fé e certeza que o Senhor já decretou a nossa vitória. Eu posso não estar vendo, mas eu estou crendo e saio daqui nessa noite sabendo que o Senhor já está lá. A Tua palavra já está lá na minha dificuldade, a Tua palavra já está lá no meu problema, a Tua palavra já está lá na minha empresa, a Tua palavra já está lá naquela situação no hospital. A Tua palavra já chegou muito antes de eu sair daqui, porque a Tua palavra é verdadeira, é eficaz, e ela é penetrante, e ela que muda a história. Nós estamos debaixo da Tua palavra e cremos nela, Senhor.
E a tua palavra para a tua igreja, aqui hoje nessa noite vai viver, não vai morrer. Eu estou liberando uma palavra sobre a vida de cada um que aqui está. Tome posse dessa palavra e saia daqui na certeza, na convicção, caminhando passos de fé. Não importa se no meio do caminho alguém te abordar e dizer: você não precisa mais de Jesus, a situação já deu uma melhorada. Não, a situação não deu uma melhorada por causa de outra circunstância. A situação vai ficar totalmente sarada. É por causa da palavra que eu recebi. Não é por causa de outra coisa. É porque era a palavra que eu peguei na quinta-feira, lá na Central em São Bernardo. Deus falou comigo e eu abracei essa palavra. E a partir de hoje eu não largo ela. Eu estou andando nela. Eu estou andando nela. Eu estou caminhando sobre ela. Eu estou vivendo sobre esta palavra. E em nome de Jesus, vai viver para a glória de Deus. Diga assim: vai viver, não vai morrer, porque eu estou debaixo de uma palavra de vida, de uma palavra de vida. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Amém.